Grande e eterno Deus, soberano Pai, nós estamos aqui, ó Pai, nesta noite, nesse fim de ano, nessa virada de ano, ó Pai, louvando e engrandecendo o Teu nome, ó Pai. Quantos testemunhos nós já ouvimos aqui do Teu poder, da Tua graça, que o Senhor tem estado conosco, que o Senhor tem nos ajudado, que o Senhor verdadeiramente, ó Pai, tem sido o nosso refúgio bem presente, ó Pai. Mas por isso, ó Deus, nós precisamos ouvir a Tua palavra, nós precisamos, ó Pai, entender a Tua palavra, nós precisamos, ó Pai, cumprir e andar segundo a Tua palavra, ó Deus. Por isso eu te peço nesta noite, ó Pai, continua usando a vida do Teu filho, do Teu servo, irmão Rodrigo, como o Senhor tem usado para transmitir a Tua palavra para a Tua igreja nesta noite, ó Pai. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para ouvir, entender, guardar e cumprir a Tua palavra, ó Pai. Guarda a vida dele, a casa dele, a família dele, continua guardando e protegendo, ó Pai, em nome de Jesus. E que este ano, Senhor Jesus amado, que está terminando, ó Pai, sirva, Senhor Jesus amado, para que nós possamos olhar no ano futuro, ó Pai, e entender o quanto o Senhor nos ajudou esse ano e o quanto o Senhor estará conosco no ano que está chegando, ó Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Meus irmãos, livro de Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo de número 2. Versículo 1 ao versículo de número 6. Neemias, capítulo de número 2. Versículo 1 ao versículo 6. Amém? Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, graças a Deus por estarmos aqui nesta noite, tendo esse privilégio na casa do Senhor,
último culto do ano, onde Deus aqui já tem falado aos nossos corações. Me recordo que da última vez, no último culto de 2023, eu não estive aqui, e sei que muitos irmãos também, devido aos ocorridos daquele tempo, não estiveram, mas graças a Deus que nos dá vitória, hoje nós estamos aqui. E, meus irmãos, o que eu me ocupo sempre é estar passando aquilo que o Espírito Santo, ele nos instrui a fazer. Às vezes pode contrariar muitas pessoas, mas nós não podemos contrariar o Espírito Santo. Às vezes nossas expectativas são outras, mas é o Espírito Santo que trabalha no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E esse texto, meus irmãos, ele é muito sugestivo para que nós possamos estar aqui falando aos nossos corações, porque fala de um momento maravilhoso e especial, porque fala de reconstrução. Quando Neemias, estando no palácio do rei, ele recebe algumas notícias a respeito de como estava Jerusalém, a respeito de como estava aquela cidade. Já estava ali quase 70 anos depois da destruição, da invasão de Nabucodonosor, quando toda a cidade foi entregue ali. Deus entregou aquela cidade nas mãos de Nabucodonosor. Não foi a força de Nabucodonosor, não foi a capacidade do seu exército, mas Deus entregou Jerusalém, Deus entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor. E passados esses anos, Neemias então ele recebe algumas notícias de como estava aquele povo ali, porque nem todos foram levados cativos, alguns ali permaneceram. E após esses anos, as notícias que chegam até Neemias não são notícias animadoras. A cidade ainda estava destruída, o povo que estava vivendo ali estava com muita dificuldade, com muitas necessidades também. E Neemias ele tinha um ofício muito importante, porque todos os dias Neemias ele se apresentava diante do rei, pois era copeiro do rei. E como copeiro do rei, se alguma bebida que o rei viesse a tomar tivesse envenenada, o primeiro a morrer com toda certeza seria Neemias, porque ele era aquele que experimentava bebida antes do rei tomar. Então, se houvesse alguma coisa que pudesse envenenar o rei, o primeiro envenenado seria ele. E como de praxe, como de costume, ele deveria estar diante do rei alegre, ele deveria estar diante do rei estampando aquele sorriso, estampando aquela alegria no seu rosto. Mas quando ele se apresenta diante do rei neste dia, o rei percebe que ele não estava alegre. E o rei então lhe pergunta: por que você está triste? Por que o teu rosto, o teu semblante está descaído? Por acaso você está doente? Mas o rei logo percebe que não, porque Neemias sempre se mostrou um homem saudável. E então logo ele percebe que aquilo era uma tristeza no seu coração. E muitas vezes essa tristeza, ela pode vir sobre a vida dos crentes. Mas Neemias ele teme, porque ele estava diante do rei. E naquele momento ele diz: eu temi muito por causa disso. Mas ele também cria coragem de dizer ao rei: ó rei, como que eu não estaria triste? Como que o meu rosto não estaria da maneira com que está, se a minha cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais,
se encontra destruído, desolado, porque uma coisa que todo verdadeiro judeu, principalmente aqueles que estavam lá no cativeiro, era se lembrar de Sião, era o seu compromisso, mesmo estando longe. A palavra de Deus mostra que esses homens, o seu coração sempre estava em Jerusalém, mesmo morando em Babilônia, mesmo estando longe da sua terra, esse povo não se esquecia de Jerusalém. Embora diante de toda a destruição, a Bíblia diz que Daniel 3 vezes ao dia, o seu quarto, a janela do seu quarto era virada para as bandas de Jerusalém, e todos os dias, 3 vezes ao dia, Daniel se colocava de joelhos diante do Senhor e orava em direção àquela cidade. Mesmo estando em ruínas, mesmo estando destruída, o amor que eles mantinham e a certeza da promessa de Deus de que aquela cidade seria reconstruída, reedificada, sempre permaneceu no coração daqueles irmãos. Então, aqueles homens mantinham esse amor e esse zelo pela cidade de Jerusalém. Então, Neemias, ele ora ao Senhor, ele clama a Deus, e então ele cria coragem de chegar diante do rei, pedindo autorização para que ele viesse visitar aquela cidade, para que ele viesse ver como estava a situação daquele povo. E o rei então lhe permite ver a condição daquela cidade. E tempos mais tarde, o rei concede a ele a autorização para reconstruir os muros de Jerusalém. E a palavra do Senhor, ela mostra que aquela era uma grande obra, um grande trabalho deveria ser feito, porque reconstruir não seria algo fácil, seria um grande desafio, mas ele estava disposto, seu coração estava atrelado àquilo, seu coração estava movido à reconstrução, a ver o seu povo novamente na sua terra, no seu lugar. Então, eles começam aquele trabalho, começa aquela grande obra. E quando se começa algo para Deus, meus irmãos, sempre haverá oposição. Quando se começa algo para o Senhor, sempre se levantará os inimigos do povo de Deus, querendo combater contra o povo de Deus. Então muitas coisas surgiram, muitas perseguições se levantaram, muitas vezes pessoas tentaram fazer com que Neemias desistisse daquela obra. Muitas vezes os inimigos do povo de Deus chegavam ali e diziam: nós vamos denunciar esse negócio para o rei, porque o que você está propondo é uma rebelião contra o reino. E mesmo assim ele continuava o seu trabalho, mesmo assim ele não se ocupava com as perseguições que estavam diante dele. E sempre quando ele estava ali, ele dizia: nós estamos fazendo uma grande obra, nós estamos fazendo um grande trabalho e nós não vamos parar. Então aquele povo estava determinado, aquele povo estava disposto, e uma coisa eles carregavam no seu entendimento, no seu coração: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. E essa certeza, meus irmãos, eles carregaram, mesmo que os inimigos chegarem e diziam: olha, se uma raposa vier contra esse muro que vocês estão edificando, esse muro vai cair por terra. E mesmo assim, aqueles homens com bravura, com coragem, com toda a oposição, dentro de 52 dias, eles conseguem reconstruir os muros de Jerusalém. 52 dias depois de iniciadas as obras, aqueles muros são consagrados ao Senhor e aqueles muros são levantados. Então, meus irmãos, quando nós olhamos a preciosidade desse trabalho, a preciosidade dessa obra, eu entendo, meus irmãos, o que eu quero passar para os irmãos nesta noite é que nós precisamos cuidar das nossas fronteiras, é que nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor nos deu, porque hoje uma atitude que nós precisamos tomar em nossos dias é de saber que
que as nossas posses, que a nossa casa está edificada sobre muros. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que nós temos uma grande responsabilidade de estar protegendo aquilo que é nosso, aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E a palavra do Senhor diz que ao término da construção daqueles muros, eles foram ali durante toda a construção, e o que eles fizeram foi ver se não havia nenhuma brecha sobre os muros, foi observar se a construção realmente estava bem feita. Embora as construções da época, a perfeição, a obra fosse algo quase que perfeito, mesmo assim, eles foram revisar tudo o que fizeram para ver se não havia nenhuma brecha. A importância de um muro para a proteção de uma cidade. Porque não bastava edificar novamente a cidade, não bastava levantar as casas novamente, ou até mesmo o templo do Senhor, que um tempo depois foi reconstruído por Esdras. Porque o foco do livro de Neemias é a reconstrução dos muros. Enquanto Esdras, ele foca na reconstrução do templo. Aquela obra foi feita. E isso era proteção para a cidade. Quando vemos a cidade de Jericó, uma cidade fortaleza, uma cidade rodeada com uma grande muralha, e vemos que não era só um muro. Aquelas muralhas, elas abrigavam casas. A Bíblia diz que Raabe e sua família moravam nas muralhas de Jericó. Eram muralhas que os carros podiam andar por cima, bem edificados. Eu imagino Israel rodeando aquela cidade, e aqueles homens ali do alto olhando: vocês nunca vão conseguir entrar aqui. Vocês nunca vão superar esses muros, essas portas, porque de fato era uma cidade fortaleza. E nós, meus irmãos, entendemos que aquela queda só foi possível dada o poder de Deus, dada a grandeza de Deus. E o que nós aprendemos é que nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos reedificar os nossos muros. O que nós, como crentes em Jesus, precisamos entender é que se as nossas fronteiras estiverem abertas, o inimigo, ele terá acesso. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que nós precisamos proteger aquilo que está sobre as nossas responsabilidades. O que nós precisamos entender é que se os nossos muros já estão levantados, é procurar saber se não existem brechas nele, para que o inimigo não venha conquistar espaço nas nossas vidas. O que nós precisamos entender, irmãos, é que toda vigilância, toda prudência, todo zelo é necessário. Todo zelo é necessário. E se Neemias estava aqui triste, chorando, diante do rei, é porque ele tinha uma preocupação. Eu estou preocupado com a minha cidade, eu estou preocupado com a minha terra. E essa é a preocupação que deve estar presente na nossa vida, meus irmãos. A palavra do Senhor diz em Isaías: sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas. Será que nós estamos sendo guardas nos nossos muros? Será que nós estamos sendo guardas? Ou na nossa horta pula quem quiser? Não, meus irmãos. Deus está procurando crentes zelosos. Deus está à procura de crentes zelosos. Porque se nós cochilamos, meus irmãos, se nós dormimos,
Porque o Senhor Jesus Cristo nos ensina, meus irmãos, que enquanto o agricultor dormia, o inimigo foi lá e semeou joio no meio do trigo. Podemos dormir não, meus irmãos, porque o diabo não dorme. Podemos cochilar não, meus irmãos, porque o diabo não cochila. Nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar apercebidos. Nós temos que fazer como Jeremias, está levantado os muros, está edificado os muros, ver se não tem nenhuma brecha. Porque assim, quando nós vamos dormir, todo mundo fiscaliza se a janela está fechada, se a porta está trancada, ou alguém aqui dorme com a porta aberta. Tira até a chave da porta e está dentro da casa. Mas todo cuidado é pouco, irmão. Todos nós, quando nós saímos de casa, olhamos tudo para ver se está tudo trancado, está tudo protegido. Isso é zelo, meus irmãos. Isso é zelo. E enquanto Neemias esteve ali, o zelo foi guardado. Enquanto Neemias esteve ali, mas o interessante é que, passado alguns dias, Neemias precisa fazer uma viagem. Não sei quanto tempo durou a viagem de Neemias, mas quando Neemias volta, meus irmãos, estava tudo diferente. Estava tudo diferente. Enquanto Neemias estava lá, estava tudo sob controle. Mas foi só Neemias fazer uma viagem. E quando Neemias volta, meus irmãos, aquele que antes era inimigo do povo de Deus, agora já era parente do sacerdote. Quando Neemias volta, já havia uma mistura no meio do povo de Deus. Quando Neemias volta, ele olha para as crianças, e as crianças já não sabiam falar mais hebraico. Quando Neemias volta, Neemias pega aqueles valões pelos cabelos. Se tivesse cinto naquela época, tinha tirado o cinto e descido no lombo daqueles jovens. Mandando desfazer toda a mistura no meio do povo de Deus. Meus irmãos, vamos guardar o zelo, meus irmãos. Nesse ano que se inicia, nós temos um grande compromisso. O povo de Deus não pode perder a sua identidade. O povo de Deus, meus irmãos, não pode se esquecer que é povo de Deus. Nós, como igreja de Cristo, nós temos sempre que olhar e ver se não tem nenhuma brecha na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Não vamos cochilar não, meus irmãos. Vamos estar percebidos, com os nossos olhos abertos. É tempo de nós edificarmos os nossos muros. É tempo de nós estarmos em cima do muro, como atalaia, como vigia da nossa casa. Porque nós temos um adversário. Eu digo isso, irmãos, porque esse ano eu sofri um grande golpe, uma grande derrota. E isso eu digo, Satanás, eu não engulo. Não é fácil chegar ali e ver alguém com um tiro na cabeça, sem motivo, sem razão, sem explicação. E a primeira coisa que vem, irmãos, a primeira sensação que vem é essa. É que nós não edificamos como deveríamos. Faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa.
Houve negligência da minha parte. Embora nós não podemos resolver todos os problemas do mundo, nem da nossa casa. Mas tem coisa, meus irmãos, que nós precisamos ser mais zelosos. Tem coisas que nós precisamos perder para aprender, porque muitas vezes é assim, nós temos que sofrer o dano para aprender. Muitas vezes nós queremos tratar a doença ao invés de evitar a doença. Nós não trabalhamos com prevenção, nós só trabalhamos com tratamento. E isso é um erro, irmãos. É um erro. Nós temos que trabalhar com prevenção. E se prevenir é isso, irmãos. É ver se não tem brecha. É ver se nós estamos tapando brecha em oração. Senhor, eu não sei o que está acontecendo lá, mas eu sei que o diabo não dorme. Mas enquanto eu estou dormindo, Senhor, envia a sua proteção. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas Senhor, envia a sua proteção. Repreende esse espírito da morte, repreende esse demônio. O crente vive assim, irmãos. Nós vivemos assim. Crente, por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Nós não temos tempo para relaxamento, nem para distração, não, meus irmãos. A vida do crente é uma vida de constante oração. Saiu de casa, ore a Deus. Está na rua, ore a Deus. Não, mas eu estou na calçada, eu estou seguro. Irmão, a quantidade de pessoas que morreu na calçada esse ano. A nossa segurança está em Cristo, meus irmãos. Nossa segurança está em Cristo. A nossa segurança pertence ao Senhor. Não, mas eu tenho um grande emprego, irmão. A nossa fonte é Jesus. Tudo que está sobre a face da terra, irmão, está passível de quebrar. Até o Estado pode quebrar. Não é só a empresa que quebra, não. Tem muito país quebrado. Estabilidade, quem dá é só Jesus, meus irmãos. Só Jesus. Só Cristo. Que a nossa esperança esteja nele. Que nós possamos todos os dias, meus irmãos, olhar em nossa volta e ver se não tem nenhuma brecha. Porque se tiver, irmãos, é nessa brecha que o inimigo vai tentar trabalhar. Mas é em nome de Jesus, irmãos. Vamos fiscalizar a obra. Deus te deu uma grande obra, fiscaliza ela. Deus colocou uma grande obra na sua mão, que é a sua família, que é a sua casa. Fiscaliza ela. Para que o Senhor, irmãos, venha estar protegendo. E nós possamos ter vitória. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a igreja, assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.